Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência do meu processo de divórcio. E aí eu vou compartilhar como eu decidi escolher esse caminho, se foi um divórcio amigável, se foi divórcio litigioso, o porquê que eu escolhi isso, se eu me arrependo ou não, o que eu faria de diferente ou não. É um vídeo para compartilhar um pouco da minha jornada de divórcio e os entendimentos que hoje, passados-se 8 meses, que eu tenho em relação a quando eu estava naquele inteirinho todo, e é um imbróglio emocional muito desafiador, na qual eu contei para você que eu romantizei esse processo, e o fato de eu ter romantizado, de não ter sido mais racional, eu acredito que eu acabei me prejudicando, mas eu também tenho um entendimento e um olhar de aprendizado para tudo que acontece. Bom, vamos lá. Quando eu decidi me divorciar, quando eu decidi sair de casa, foi um movimento que foi feito. E ao tomar essa decisão, foi depois de uma conversa com uma advogada. Eu procurei um advogado para nos orientar em relação ao divórcio, como que a gente faria. Porque até então nós havíamos conversado somente entre eu e meu ex-marido sobre isso. Foi onde ele foi e falou para eu sair de casa, me abrindo essa possibilidade, esse caminho que eu não via, né? E lembra, eu não estava trabalhando, eu tinha várias questões envolvidas nisso tudo. Mas a gente já tinha conversado e alinhado algumas coisas, só que a gente precisava de um advogado para poder mostrar essa situação pra gente e para poder nos orientar os próximos passos a tomar. Aí foi onde eu procurei uma advogada, aleatoriamente, no prédio onde eu levo os meninos para fazer terapia. E aí chamei, perguntei se ela faria o divórcio, conversei com ela, expliquei a situação, ela falou que faria. E aí ela chamou a gente para fazer uma conversa entre eu, meu ex-marido e ela, intermediar essa conversa. E eu confesso para você que essa foi uma das conversas mais dolorosas para mim, emocionalmente falando. Eu me senti ali muito mal. Eu me senti muito diminuída. Eu vi ali o quanto eu estava perdida de mim mesma. Essa é a real. E eu entendi também ali que foi eu que permiti que chegasse até ali. E só eu poderia mudar essa situação. Então, ou seja, eu cheguei no fundo do poço, olhei pro poço, vi a lama mansa toda que eu tava, e falei assim, só eu posso mudar essa situação. E aí, depois dessa conversa toda, eu comecei a agir em prol disso. Nessa conversa, ela trouxe os pontos dos meus direitos, dos meus deveres, dos direitos dele, dos deveres dele. Falou sobre a empresa, falou sobre os meninos, falou sobre os nossos bens, orientou a gente sobre os pontos que a gente precisaria conversar e alinhar se a gente quisesse seguir por um divórcio amigável. Então aqui eu já te digo, nós decidimos fazer um divórcio amigável. Qual a diferença de um divórcio amigável e de um divórcio litigioso? O litigioso ele vai para a justiça e o juiz vai decidindo as coisas conforme os pedidos de ambos os lados. Um divórcio amigável é um divórcio mais barato, é um divórcio mais rápido, só que ambas as partes precisam estar cientes que elas vão precisar ceder. Elas vão precisar dar bons passos para trás. Diga-se de passagem, foi o que eu mais fiz nesse movimento, né? Vários passos para trás. E aí um advogado para intermediar isso. Uma das coisas que eu vejo que eu errei aí foi ter um advogado só para intermediar as duas situações. Por quê? Porque eu acredito que se eu tivesse um advogado para o meu lado e ele tivesse um advogado para o lado dele, o advogado não precisaria estar no meio. Foi o que aconteceu entre a gente. Teve um momento de uma discussão de um ponto que o meu ex-marido achou que ela estava me defendendo. E, na verdade, era um direito meu, que ele não concordava. E aí, quando você tem um advogado de uma parte, um advogado de outra parte, por mais que você vá gastar um pouquinho a mais, eu acredito que eu errei nisso. Que eu deveria ter tido a minha advogada, ou o meu advogado, e ele, o advogado dele, para poder fazer a intermediação, porque aí a conversa ia ser entre
advogados. Acabou que aí fica a discussão entre eu e ele. E aí fica uma discussão muito chata. E aí foi uma discussão muito desgastante emocionalmente falando. E aí agora que eu quero abrir um parênteses para você, de mostrar uma vulnerabilidade minha. Eu fujo de conversas difíceis. Eu evito conversas difíceis. Eu evito momentos difíceis. E aí, uma outra coisa também que eu cresci e aí vivi na minha vida adulta, eu cresci ouvindo meu pai falando isso, e na minha vida adulta eu experienciei isso. É que meu pai sempre falava assim, não precisa ir pra justiça, sempre tenta resolver de uma forma amigável. Em situações que meu pai trouxe da vida dele, ele sempre procurou ter essa conduta de resolver de uma forma amigável e de até mesmo ceder, sabe? De perder e seguir, que ele acreditava que algo tinha pela frente, enfim. Meu pai sempre trouxe esse entendimento dele pra gente, né? E eu lembro das histórias que ele contava, de quando ele saiu de um trabalho, que ele foi mandado embora e não recebeu nada, enfim. Ele contou várias histórias. E aí, o que aconteceu? Quando eu trabalhei com o meu pai, eu tive situações que eu precisei ir na justiça, no sentido de situações trabalhistas, situações com o cliente, enfim. Uma empresa tem situações para serem resolvidas junto à justiça. Por mais que foram muito poucas, eu confesso para você que até mesmo pelo tempo que eu trabalhei lá, foram 15 anos, a empresa teve muitos anos de vida, mas enfim, teve situações que a gente precisou ir. Foram poucas, mas eu vivi essa experiência. E eu confesso para você que estar numa esfera judiciária, com juiz, com busca de testemunha, para você levar a gente para contar a sua história, para poder te apoiar, te mostrar que você não fez isso, não fez aquilo. Porque eu era o lado do empregador, eu precisava levar as pessoas para poder mostrar as coisas, enfim. Eu sei que é outro âmbito, eu sei que é outra situação, mas o que eu quero te dizer disso? Que foram situações que eu vivi que me trouxeram um desconforto emocional muito grande. Só que eu tive que encarar. E graças a Deus, até trazendo um ponto bom disso tudo, todas as situações que eu participei, que eu vivi, foram bem sucedidas. Eu consegui fazer com que houvesse um acordo bom para ambas as partes. E eu consegui tirar todas as partes que eram mentira, que infelizmente acabam colocando e pedindo várias outras coisas, enfim. Teve uma situação que a gente teve que contratar um perito, né? Quer dizer, contratar não, a justiça mandou um perito na empresa para poder avaliar se tinha ou não insalubridade. Foi muita sacanagem desse funcionário que ele fez aqui, né? Mas foi bom, porque a gente conseguiu derrubar tudo e mostrou que não tinha insalubridade, enfim. O perito foi lá, conheceu. E aí, gente, é um desgaste emocional para tudo isso, porque são anos trabalhando nesse negócio. Um processo desse é um processo demorado. Enfim, no fim, ambas as situações que eu vivi de judiciário em relação a trabalhista e foi uma situação em relação a um cliente, foram bem sucedidas. Eu consegui sair de uma forma que foi bom para ambas as partes. Claro que a parte do trabalhador, ele queria que ganhasse ainda mais, né? Mas ele não saiu perdendo. Ele conseguiu acessar as custas dele, enfim, teve uma situação que a gente acabou pagando, mas foi irrisoriamente menor, enfim. E aí, eu confesso para você que eu evito isso. Eu não gosto disso, eu não gosto desse ambiente. E se eu fosse para um divórcio litigioso, seria essa maneira que eu iria conduzir as coisas. Lembra, é sobre mim. Eu estou te contando a minha experiência. E cada caso é um caso. Eu sei que tem mulheres que precisam ir para o litigioso porque o ex-marido esconde patrimônio, desvia dinheiro, colocou as coisas no nome de outra pessoa, não quer pagar uma pensão pertinente ao que ele ganha. Enfim, gente, eu tô só compartilhando a minha experiência, a minha visão, como eu conduzi, meus erros e meus acertos. Tá bom? Quero deixar bem claro isso aqui. E até mesmo, isso não é uma apologia ao divórcio. Isso é uma forma de você ter o entendimento das coisas como aconteceram aqui, como eu me senti, como eu agi e
os meus aprendizados diante de tudo isso. Porque eu falo que todas as situações que se apresentam na nossa vida, se a gente tem um olhar de aprendizado, se a gente coloca essa mentalidade, a gente evolui. E é essa mentalidade que eu tenho para o meu divórcio. O que essa situação precisa me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação para eu ser melhor? E aí, eu tô nessa jornada evolutiva, né? E aí, começamos a ter as nossas conversas difíceis para poder fazer com que nós compuséssemos um acordo amigável e conseguíssemos dar continuidade no processo de divórcio. E aí, conversa vai, conversa vem, e na parte da empresa eu acabei cedendo todos os meus direitos, eu só peguei a minha parte que eu tinha lá de 50% do valor que nós tínhamos lá, que foi dividido, mas eu não pedi absolutamente nada em relação ao que a empresa valia, em relação ao histórico da empresa. E eu não me arrependo disso, sendo muito íntegra com você. Primeiro, porque eu não teria a expertise para poder conduzir o entendimento, para poder dar continuidade na empresa. Então, se eu seguisse com um X especialistas, enfim. Era ele que conduzia isso e eu entendi que ele tinha que continuar. E até mesmo, por que eu também tive esse entendimento e essa forma de ceder? Os meninos ficaram com ele. Eu quero que ele seja muito bem sucedido financeiramente. Eu quero que ele prospere muito. Porque ele prosperando, eu sei que ele vai fazer pelos meus filhos também. Então, eu conheço essa característica do meu ex-marido. E sabendo disso, eu falei assim, eu não vou mexer nesse pilar profissional, porque é um pilar que é um pilar vulnerável. Para ambas as partes foi, né? Então, para ele foi e para mim tá sendo também. Né? Eu tô abrindo um caminho novo. Se você tá assistindo esse meu vídeo aqui, você faz parte desse meu caminho novo que eu estou construindo. E aí, eu falei assim, vamos, sabe? Eu falei, dá 2 passos para trás aí, Michele. E aí, para poder as coisas fluírem de uma maneira melhor. E aí ainda vinha algumas frases assim para mim. Tudo que você facilita para o outro e te prejudica, você não tem que fazer. Só que aí eu fui e pensei, eu não tô prejudicando a mim. Eu ia prejudicar os meus filhos. E aí, quando a gente coloca os filhos, a gente engole várias coisas quadradas e não tão gostosas assim, né? Quem é mãe sabe. Então, nessa parte da empresa, eu decidi não argumentar, não pedir. Se eu fosse num litigioso, eu conseguiria isso, tá? Mas eu decidi que não, e a minha paz vale muito mais do que isso, tá? Aí a gente entrou num quesito da parte da casa, porque a gente colocou a casa à venda, mas a gente saberia que até vender a casa, eu gostaria que ele me pagasse um aluguel da casa. Num primeiro momento ele não quis. Eu entendi o ponto de vista dele, porque ele trouxe o argumento que ele estava assumindo 100% a despesa dos meninos, mas eu fui e também entendi o meu lado, que eu tinha direito a isso. E por ter direito a isso, eu fui atrás disso. E querendo ou não, aí esse final de semana, eu passei por um final de semana agora que eu tava com os meninos, e vou abrir agora outra vulnerabilidade minha aqui. Eu despertei vários gatilhos em mim, e ontem foi um dia que eu estava muito mal por conta desses gatilhos que eu acabei ativando no meu final de semana. Eu encontrei com uma pessoa, e aí conversando com essa pessoa, ela me perguntou assim, como você se sente quando você vê a sua casa lá? Quando você vê as suas coisas, tudo que você sonhou para construir aquilo. E aí aquilo ali mexeu comigo. Já mexeu lá atrás, né? Já mexeu lá atrás, que foi um exercício de desapego tremendo. E aí aqui eu quero te contar uma coisa. Até os meus 18 anos de vida, eu morei numa casa muito simples. E era o meu sonho ter uma casa. E eu realizei esse sonho. Eu falo que meu sonho era ter uma casa de revista. E eu realizei esse sonho tendo essa casa, que foi a casa que a gente construiu juntos. E foi um exercício de desapego, eu ir soltando isso no sentido assim, que os meninos estão lá, é o habitat dos meninos,
é pelos meninos, né? Essa foi a minha visão, sempre foi, tá? E que eu poderia recomeçar de outra maneira. De fato, estou recomeçando. Escolhi uma casa linda, que eu já mostrei aqui pra vocês, que eu amo a minha casa hoje. Mas eu confesso pra você que é completamente diferente da casa que eu vivia. A infraestrutura, o conforto, e agora esfriou. O Gabriel estava aqui ontem, foi tomar banho. Mãe, esse chuveiro é muito frio. Liga o ar quentinho. Eu falei, não tem, filho. Não tem ar aqui. Não tem como a mamãe esquentar mais a água. Abre bem pouquinho. Eu vou ficar aqui esperando com a toalha. Enfim. Se ele sente, eu também sinto, sabe? O conforto que a outra casa tem em relação a essa. E faz parte, né? E aí, quando essa mulher me fez essa pergunta, como eu me sentia, eu fui refletir. Eu falei, poxa, é desafiador. Eu confesso pra você, que nem eu fui lá semana passada, eu entrei na casa, eu fiquei na casa, porque foi aniversário do Gabriel e do Felipe. E aí, isso tudo mexe comigo, porque eu vivi lá. Que nem lá tem um pé de jabuticaba, que era meu sonho ter, porque eu cresci nessa casa que eu falei pra vocês. Tinha um pé de jabuticaba lá. E eu queria ter um pé de jabuticaba na minha casa também. E aí a gente plantou. Meu ex-marido, que ainda foi lá e fez uma surpresa pra mim, plantou o pé de jabuticaba. Então tem uma história aquela casa, né? E lembrei agora da minha casa que eu morei até os meus 18 anos, que eu nasci. E eu tinha muita vergonha daquela casa, porque era uma casa muito simples, gente, muito simples. Era chão pintado, sabe aquele chão batido que se joga o vermelhão? Era assim. A casa, ela tinha rachaduras que eu vi o outro lado. Era telha. E aí, quando chovia, a gente escutava o barulho. E a casa era o fundo de um posto de gasolina. Na verdade, esse terreno era do posto. E aí, por muitas vezes, o posto foi assaltado. E eu lembro que os ladrões, eles iam pra cima da casa e eu morria de medo. E aí, assim, era uma casa extremamente humilde, simples. Era um quintal muito grande, que tinha galinha, a gente tinha cachorro, meu pai tinha passarinho, meu pai tinha papagaio, enfim. Eu cresci com isso. E aí tem características que eu lembro de lá que eu falo que eu fui construir essa nova casa, que eu realizei meu sonho. Só que a vida muda, né? A vida traz consigo alguns desfechos que a gente não imagina. E eu tô reaprendendo. Eu tô construindo um novo caminho. Como eu já disse aqui naquele vídeo da minha casa, eu amo estar aqui. Eu amo a minha casa. Eu amo o ambiente daqui. Gravei um vídeo tomando vinho, gravei um vídeo contando aqui. Eu construí um lar, um sentimento de lar por aqui. E isso é muito importante para mim. Então, um caminho novo está sendo feito. Eu amo hoje estar aqui, a minha solitude. Enfim. Mas se eu falar para você que eu não sinto falta, eu vou estar mentindo. Você entende? Consegue entender? Enfim. E aí, eu fui atrás para que ele pagasse um aluguel da casa. E pela lei, ele teria essa obrigação de pagar, sim, pegaria o valor que custa um aluguel ali e pagaria 50% do valor, porque 50% ele está morando e 50% ele me arcaria. Não conseguimos chegar a esse valor de 50%, mas chegamos num valor que amém, né? É melhor isso do que nada. Não paga meu aluguel aqui, não paga, mas eu sigo confiante na minha produção de renda. Lembra que eu falei que eu preciso construir esse caminho? Que eu vou fazer com que eu construa e realize e arque as minhas despesas, com o meu estilo de vida, com a minha casa, com o que eu quero realizar, com o que eu quero comprar, com o que eu quero viver. E aí, eu estou construindo isso agora. Então, claro que esse valor me ajuda, sim, me ajuda,
mas não arca nem com o aluguel daqui. Mas amém, vida que segue. Pelo menos eu consegui isso da parte dele. Também eu preciso arcar com a pensão, só que a minha pensão é um valor muito baixo e não arca nem com nada do que custa os meninos, porque até mesmo que nem quando eles vêm passar um final de semana aqui, eu gasto mais para comprar as coisas no final de semana, de comida, enfim, do que até mesmo o próprio valor da pensão. Por quê? Porque as coisas estão caras, comida é caro, enfim, uma saída você gasta brincando, enfim. Então, ou seja, eu pago o valor da pensão, porque é minha obrigação, no sentido que, como a guarda está com ele, a guarda não, a residência, a guarda é compartilhada, a guarda é dos dois, mas a residência está com ele, eu sou obrigada a pagar esse valor. E aí foi onde eu decidi pôr esse pé para trás, no sentido de que ele tá arcando com 100% do custo dos meninos, porque o que eu pago, não paga nada, essa é a realidade. Então, eu procuro colocar essa lente para olhar para isso. Consegue entender? E aí agora um caminho novo está sendo construído da minha parte profissional. E assim como as coisas forem acontecendo, a minha renda for aumentando, eu estou agindo intencionalmente para isso e já começou as coisas a acontecerem, eu vou arcar com mais despesas, eu posso pagar algumas coisas a mais, enfim, chegar no tete a tete no sentido de contribuir financeiramente, não para ele, mas sim para os meninos, lembra? E eu estou construindo esse caminho, é um caminho da minha liberdade financeira, para que eu possa ter o meu direito de escolher estar no lugar com pessoas e até mesmo não ser cerceada financeiramente. Por quê? Porque eu posso fazer minha escolha, eu me basto, eu estou me suprindo, o meu dinheiro é fruto do meu trabalho. E é esse caminho que eu quero construir, que eu estou construindo, aliás, e que eu vou viver dele. Então, é muito sobre isso. E nisso que eu acredito que as mulheres têm que ter essa linha de atenção, no sentido de que ela tenha também as condições de ter o seu próprio dinheiro. Porque quando a gente sai de um divórcio, essa parte financeira é uma parte que, sem sombra de dúvidas, afeta muito. E tem muitas mulheres que ficam em casamentos por conta disso, por ela não se manter. Eu recebi diversos relatos de vocês aqui nos comentários dos meus vídeos, que se mantém em relacionamentos por isso, ou dependência emocional, ou dependência financeira, ou os dois, que era o meu caso. Só que como a gente saiu do casamento, a gente tinha bens para dividir, foram feitas as divisões certinhas em relação ao carro, em relação ao que a gente tinha guardado, nós não tínhamos dívidas, então, ou seja, foi dividido certinho. Depois que foi homologado isso entre a advogada e nós, ele deu a minha parte. Dada a minha parte, a gente deu continuidade com o divórcio. E o divórcio foi feito em menos de 2 meses. Por quê? Entra com o juiz, com o pedido, tá lá já tudo que a gente já fez e o que ficou faltando, que só a venda da casa, a guarda dos meninos. E o juiz já homologou, eu já sou divorciada. Em menos de 2 meses que a gente entrou com os papéis, o divórcio foi aceito e foi homologado. Ou seja, um divórcio amigável é muito mais rápido e menos custoso. Em termos de custa também, judiciais é muito mais barato. Mas como eu disse, tem determinadas situações que somente um litigioso que precisa ser feito por conta de algumas coisas que a outra parte não cede ou não reconhece ou até mesmo engana as partes envolvidas. E aí cabe a você entender e conversar com o advogado para avaliar qual é a melhor opção. Diante disso tudo, eu não me arrependo de ter optado por um divórcio amigável. Eu acredito muito mais na minha paz, na forma como eu quero me sentir, na forma como eu quero que as coisas estejam para mim, para que eu possa agir. Num primeiro momento, logo após o divórcio, a gente teve muitos entraves, eu e meu ex-marido. Mas agora eu acredito que as coisas estão começando a se assentar. Nós tivemos conversas difíceis depois disso.
E a gente conseguiu colocar cada um as suas coisas no seu lugar. E as conversas estão fluindo mais. A relação está mais fluida em prol dos meninos. Então, vamos ver agora como vai ser em relação à venda da casa. Eu torço para que ele prospere, que ele possa comprar até mesmo a minha parte. E ele continue lá com os meninos. Mas se não der, se aparecer alguém que queira comprar a casa, a gente também vai vender. Esses dias ele até me mandou mensagem, eu não consigo entender porque não vende a casa. Eu falei, na hora certa vai acontecer. Porque no condomínio tem várias outras casas vendendo, infinitamente mais simples que a nossa, no mesmo valor, que a gente abaixou o valor da casa para vender. E a nossa não vende. E aí eu acredito nisso, que na hora certa as coisas vão acontecer. E sobre casa, eu tive um entendimento também na terapia, que é uma memória muito grande na vida da criança. E aí eu te contando agora a história da minha casa, eu lembro nitidamente de tudo que eu vivi na minha infância, no pé de jabuticaba, das galinhas, dos medos que eu tinha, das características da casa. Mas eu lembro também, aí eu pego fotos e olho, da gente brincando quando criança lá, de bicicleta, da gente brincando com as galinhas, da gente correndo, como era um quintal muito grande, tinha pedra, a gente brincava, a gente se divertia. Eu, minha irmã e meu irmão. E eu acredito que a casa, ela traz uma lembrança para o resto da vida. E aí eu quero que essa lembrança na vida dos meus filhos seja uma lembrança boa. Então, por isso que eu tomo todo esse cuidado hoje, até mesmo para quando se a gente decidir vender a casa, para que seja toda uma transição muito tranquila, para que eles tenham boas lembranças. E aí a terapeuta, nessa última sessão que eu tive com ela me contou sobre isso, sobre o quanto a gente lembra da nossa infância pro resto da vida. E a casa faz parte disso, dessa infância. E então eu tenho certeza que meus filhos vão lembrar disso quando eles forem adultos, assim como eu lembrei hoje, te contei, e lembro até hoje da minha infância. E aí eu lembro também da minha infância que na rua que eu morava era uma rua muito movimentada. Eu morava pertinho do aeroporto de Congonhas. E aí era uma avenida muito movimentada e a gente não brincava na rua. Só que aí todas as férias a gente ia para Belo Horizonte, que é onde minha tia, irmã do meu pai, mora. Minhas primas moram lá. Aliás, só uma mora hoje, a outra mora aqui em Campinas. E aí a gente ia todas as férias para lá, passava o mês inteiro, porque lá a gente brincava na rua, a gente brincava com os vizinhos. E era sempre a sensação ir passar as férias em Belo Horizonte. E aí a gente ia, e eu guardo tantas boas memórias disso, da brincadeira na rua, da casa, dos amigos, do que a gente construiu lá, que aí eu lembro dos meus filhos hoje, que eles brincam, andam de bicicleta, eles jogam bola, eles brincam na rua com os amigos. Então, seja, tá sendo construída memórias na vida dos meus filhos também. Assim como eu lembro das minhas. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. E eu acredito que também, num divórcio litigioso, isso é só a minha percepção, tá, gente? É um divórcio que vai acabar gerando muita raiva, gerando muitos sentimentos ruins, mas que acaba em alguma determinada situações sendo necessário, né? Porque, por exemplo, um pai que não quer pagar pensão pro seu filho proveniente ao que ele ganha, pô, um cara desse é sacanagem, né? Precisa ir para um litigioso, né? Mas eu imagino, sabe, o quanto essa mulher sofre emocionalmente falando por conta disso, sabe? Porque ela não tá pedindo um favor para ele, é obrigação, sabe? Então eu acredito que um divórcio amigável sempre é a melhor opção para as crianças, para os adultos, para um todo. Mas aí é necessário, além de você dar alguns bons passos para trás, você aprender a ceder, você também vai precisar engolir algumas coisas que você não vai gostar tanto, enfim. Mas eu acredito que seja uma opção mais leve, e foi essa opção que eu escolhi. Se eu me arrependo, não me arrependo.
Só me arrependo de não ter escolhido um advogado para mim e um advogado para ele. Porque eu acredito que assim, entre advogados conversando, eu conseguiria ter composto um valor melhor, situações melhores, enfim. Mas tá tudo bem. Vida que segue. A gente tira os aprendizados e segue confiante no dia de amanhã. Lembrando que eu estou agindo no hoje em prol disso, sendo intencional para poder fazer essa construção. E eu acredito em mim. Eu acredito no meu poder, na forma como eu posso fazer para poder gerar a renda por mim, para mim e para os meninos também. Então foi isso. A ideia aqui foi trazer um pouquinho da minha experiência. Jamais falar mal do meu ex-marido, jamais falar mal de toda essa situação. Muito pelo contrário, eu olho sempre com um aprendizado. O que eu trago aqui é as minhas percepções, a minha visão, o meu entendimento diante das coisas. E não é para apontar, não é para julgar. Gostaria que nem tivesse esse tipo de julgamento, mas acaba tendo nos comentários, mas amém, aí é sobre a outra pessoa. Mas eu me sinto tranquila e em paz com a decisão que eu tomei. E é sobre isso, né? O vídeo é sobre isso, é sobre a minha jornada. E como eu quero me sentir em todo o momento. E aí foi um convite para olhar para tudo isso, né? E aí eu vi o quanto eu fugia das conversas difíceis, eu via o quanto eu fugia de um processo judicial. Eu consegui olhar para várias coisas e entender e colocar no seu lugar. Mas ainda assim, acredito que foi a melhor decisão, de acordo com o que eu quero sentir aqui dentro de mim. E aí eu tô tentando cada vez mais ser mais racional e menos emocional. Confesso que já vejo uma grande evolução nisso. E sigo nessa jornada evoluindo. Eu espero que tenha feito uma boa companhia compartilhar um pouco da minha jornada aqui pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.